Vereadoras, seus amigos da imprensa aí, o Feijó. Como é que é o nome da outra profissional aí? Ana Paula, seja bem-vinda. Assessores, assessoras também aí, enfim, pessoal que nos acompanha via internet, as nossas considerações. Havendo número legal de vereadores, então declaro aberta a sessão ordinária de número 244 do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 24 de setembro de 2015. Ata da reunião ordinária do dia 24 do mês de setembro do ano 2015. Às 18 horas do dia 24 do mês de setembro do ano 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior, lida e aprovada. A ata da reunião ordinária realizada no último dia 23 do mês de setembro. Matéria de expediente, leitura das correspondências recebidas. Proposições recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de decreto legislativo número 6/2015. De autoria do vereador Leocir Domingos Anela, projeto de decreto legislativo número 7/2015. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 89/2015. De autoria do vereador Edilson Massoco, projeto de lei de número 91/2015. Proposições recebidas. De autoria dos vereadores Djalma Santo Lazarotti, Arlan Gugliani, Evandro Pegoraro e Rui Maris Corteganha, moção de número 26/2015. De autoria dos vereadores Rogério Luciano Pacheco, Edilson Massoco, Jaderson Miguel Prudente, pedido de informação de número 78/2015. Deliberação das proposições. De autoria dos vereadores Djalma Santo Lazarotti, Arlan Gugliani, Evandro Pegoraro e Rui Maris Corteganha, moção de número 26/2015. Em votação, aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, Edilson Massoco e Jaderson Miguel Prudente, pedido de informação número 78/2015. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores Artemio Tigara, Rogério Luciano Pacheco, Arlan Gugliani, Edilson Massoco, Leocir Domingos Anela, Vilmar Comaceto, e o vereador Rogério Luciano Pacheco como líder de bancada, seguido do vereador Rui Maris Corteganha. Ordem do dia, votação única, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de decreto legislativo número 6/2015, que foi aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Leocir Domingos Anela, projeto de decreto legislativo número 7/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Segunda discussão e votação, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de lei número 76/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 83/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei 84/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Grande expediente, de autoria do vereador Leocir Domingos Anela, requerimento número 88/2015, em homenagem especial pela comemoração dos 50 anos de regulamentação da profissão de administrador no Brasil. Usaram da palavra o vereador Leocir Domingos Anela, o senhor Adriano Carlos Ribeiro e o diretor jurídico da Prefeitura de Concórdia, o senhor Otávio Marques de Mello. Esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, dia 5 do mês de outubro de 2015, às 18 horas, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Está em discussão a ata da reunião anterior. Como ninguém quer discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências, projetos recebidos e também da matéria de expediente. Correspondências recebidas do superintendente Ilmar Dalla Costa, da União de Vereadores do Estado de Santa Catarina, convidando a todos para
participarem do evento Primeiro Congresso Sul-Brasileiro de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais em Florianópolis, nos dias 21, 22 e 23 de 2015. 23 de outubro de 2015. Do senhor Justinano Pedroso, diretor de desenvolvimento de negócios, e senhora Evelise de Andrade Meyer Sandri, gerente de operações municipais do Badesc, informando a liberação de R$ 33.672,71 do programa Badesc Cidades. Do senhor João Carlos Ecker, secretário de Estado da Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 73/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Também do senhor João Carlos Ecker, secretário de Estado da Infraestrutura, em resposta ao ofício número 122/2015 da bancada do PT. E também do senhor João Carlos Ecker, secretário de Estado da Infraestrutura, em resposta ao ofício número 342/2015, referente a requerimento de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Do senhor Ângelo Benini Fantin, presidente da Comissão de Tomadas de Contas Especial, em atenção ao requerimento do vereador Edilson Massoco. Do senhor João Girardi, prefeito municipal, em resposta à indicação no 325/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, e também prestação de contas da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, referente ao mês de setembro de 2015. Projetos recebidos, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 22/2015, que altera dispositivos da Lei Complementar número 593, de 21 de setembro de 2011, e alterações que estabelecem a Política Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente. Projeto de lei de número 88/2015, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação de bens do município pelo Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos a entidades. Também de autoria do Poder Executivo, projeto de lei do número 90/2015, que autoriza o município a desafetar e compensar áreas de terra. Também de autoria do Poder Executivo, projeto de lei do número 92/2015, que autoriza a baixa de bens sucateados integrantes do patrimônio municipal. E de autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani, projeto de lei número 93/2015, que institui o Agosto Dourado no município de Concórdia. Proposições recebidas. De autoria do vereador Rui Mares Corteganha, requerimento número 125/2015, que requer o envio de ofício ao senhor Fábio Luiz Ferri, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Concórdia, sugerindo que seja feita a limpeza em todo o trecho compreendido entre o bairro Guilherme Reich e a BR-153, na rodovia SC-390, Neudi Primo Massolini, e que sejam feitas melhorias na ponte do Rio Suruvi, localizada nessa rodovia, em especial o recapeamento asfáltico. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 377/2015, que sugere seja contatado com o competente, a fim de que seja feito um estudo para a instalação de um semáforo ou de uma passarela elevada para pedestre na rua Senador Atílio Fontana, na entrada do contorno norte, no bairro dos Estados. De autoria do vereador Languliano, indicação de número 378/2015, que sugere seja contatado com o competente para que seja efetuado o conserto e reposição dos bancos das mesas de xadrez da Praça do Gelo Gosso. E indicação de número 379/2015, em que sugere que seja contatado com o órgão competente a fim de providenciar a recolocação do telefone público tipo orelhão na esquina da rua Dr. Maruri com a rua Abramo Eberle. E indicação de número 380/2015, que sugere que seja instalado um redutor de velocidade do tipo lombada física na rua Márcio Ramos, próximo à residência número 1115, no bairro Imperial. Em tempo, quero agradecer o retorno à casa do nobre vereador Dirceu Biondo e felicitá-lo por o retorno e, com certeza, sendo um grande colaborador em toda a dinâmica da nossa querida política concordiense. Seja bem-vindo, vereador. Passamos à deliberação das proposições.
De autoria do vereador Rui Mário Escorteganha, recolhimento número 125/2015. Está em discussão e votação o requerimento 125/2015 de autoria do vereador Rui Mário Escorteganha. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, de uma forma muito especial, desejar um bom retorno ao Biondo, né? Voltando a essa atividade, uma pessoa que contribui muito aí com o legislativo há longos anos e retornando então ao seu espaço de bem-vindo a esta casa. Pessoas que nos acompanham via online, servidores dessa casa, vejo o referendo Mike, que também nos prestigia, a imprensa, né, o suplente de vereador Zanella, né, outras pessoas que também aqui estão nos acompanhando. Mas, senhor presidente, eu sei que esse é um pedido já antigo e diversos vereadores, inclusive, nessa casa já requisitaram, e teve a oportunidade, no dia de ontem, inclusive, passar por essa rodovia e perceber a dificuldade que você tem, principalmente, né, da visão das placas, né, de identificação e sinalização. Você faz, sim, de extrema urgência, a roçada, né, ao entorno dessa rodovia. A gente sabe do grande fluxo de automóveis que tem, é um acesso ao município tão importante, ao estado do Rio Grande do Sul também, né, junto a uma BR, que é a BR-153. E também, não só essa roçada, essa limpeza, mas solicitar também, requerer, em especial, sim, inclusive inúmeros buracos, a gente percebe, né, um asfalto já que vem de longa data e requeria, inclusive, acho que um trabalho maior, inclusive de revitalização, mas que pelo menos desse uma olhada em especial e em específico a ponte, né, junto ao Rio Suruvi, junto à comunidade de Suruvi, que está em péssimas condições, sim, deixando com que as pessoas também que passam por lá, né, a periculosidade, então, que desse uma olhada em especial a isso. A gente sabe que, de uma forma geral, muitas rodovias têm seus problemas, estamos fazendo, sim, revitalizações, e algumas aqui na região, mas essa também não poderia ser diferente. Então, ter um carinho especial, se não desse momento toda a revitalização, mas pelo menos esse olhar novamente de fazer essa roçada, nessa limpeza. Repito de novo, eu sei que vários vereadores aqui em outros momentos também já requisitaram esses tipos de serviços. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão e votação o requerimento 125/2015. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, também cumprimentar o vereador Biondo, que está de volta aqui à casa, né, sempre com suas proposições também. Cumprimentar toda a imprensa que nos prestigia, também as pessoas que nos assistem via online, o Zanella, que é suplente de vereador, o Mike, que aqui nos acompanha também, muito obrigado. Enfim, a todos que nos prestigiam, funcionários desta casa. Mas dar os parabéns, Rui Mário, por este requerimento, porque nós também, por algumas oportunidades, já o fizemos, em outras ocasiões. Também o próprio vereador Romani sempre insistia nesse aspecto. E nós sabemos que é um local onde que se encontra uma movimentação muito grande, como você bem tem colocado aqui, e é uma questão de segurança para tanto pedestres, né, que utilizam aquela via, porque realmente é mato, a vegetação ela acaba adentrando quase na pista, crianças utilizam para se deslocar, para ir ali aos educandários, seja em Tamanduá, seja em Suruvi, também o deslocamento de veículos, né, pela depreciação da pista. Então realmente precisa manutenção, né, asfáltica, mas principalmente com relação à vegetação, que é algo que dá para fazer, é mais simples, né, é coisa que você não depende de muitos recursos, mas que frequentemente a gente tem que fazer esses requerimentos e se manifestar, e é algo simples que é
de uma grande serventia para a população, porque você também, sem ter as placas, sem ter a sinalização, e isso prejudica também as pessoas que transitam por aquele espaço. Então, de parabenizar, e esperamos que realmente sejamos atendidos e que se faça, então, as melhorias necessárias nesta via que é importante para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação o requerimento 125/2015. Com a palavra o vereador Dirceu Biondo. Quero saudar o senhor presidente, demais membros da mesa, os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, né, no plural agora. Saudar aqui a imprensa, Zanella, sempre vereador, nossos assessores, pessoas que nos prestigiam pela TV online. Agradecer primeiro aqui as boas-vindas que tenho recebido, né? Dizer que é sempre bom voltar a esta casa, apesar de algum tempo já, mas cada vez que se volta é uma emoção diferente. Mas eu também queria, com relação a esse requerimento, eu ouvia pela parte da manhã uma entrevista com o secretário regional, e ele me dizia que está bem encaminhado a revitalização das ESC aqui da região, que realmente a gente tinha comentado até bastante seguido aqui, né, com relação aos buracos, às roçadas, aos deslizamentos, né, das chuvas que ocorreram. E essa ligação aqui realmente é de extrema importância, porque eu tenho seguido para o Rio Grande e muitas vezes tenho passado por aqui, e essa rodovia é muito utilizada mesmo, tem um trânsito bastante intenso, então a sinalização é de extrema importância para evitar acidente, né? E as roçadas, então, nem se fala, porque aqui quando fizeram a roçada para a Seara, tiveram que usar a motosserra de tão grossa que estavam as árvores. E aqui indo a Piritiba, só para citar um exemplo, tem uma parte ali que tem um capim-elefante que ele só não entra todo porque os caras vão batendo e vão roçando. Então, acho que tem que dar mais autonomia. Eu sei que a disposição e a vontade do secretário é grande, né, em resolver essas questões, mas eu vejo que hoje as secretarias regionais teriam que ter mais autonomia para resolver essas pendências, ter uma estrutura financeira para poder contratar e fazer, no mínimo, as roçadas, né, e manter, como é exemplo da 153 aqui, que é automático, não se espera... Já tem uma equipe que a cada 90 dias faz a roçada, então se percebe que realmente é uma rodovia transitável e bem sinalizada. Então, parabenizar aqui a iniciativa do vereador e conta com o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação o requerimento 125/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento 125/2015 está aprovado. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 377/2015. Está em discussão e votação a indicação 377/2015, de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Com a palavra, a vereadora proponente. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa, o suplente de vereador, Miro Todo também, nosso amigo, o reverendo Mike, todos que nos assistem nessa noite. Eu tenho certeza que muitos de vocês, senhores vereadores, leram essa indicação e disseram assim, pá, mas vai ser feita a terceira pista, por que a Denise está fazendo novamente essa reivindicação? Eu estou fazendo novamente essa indicação porque muitas pessoas me procuraram. Ninguém está por dentro do projeto. Como será o projeto? Como será essa entrada do bairro dos Estados, do bairro Petrópolis? Então, com a preocupação com as pessoas que ali transitam, com os pedestres, com os carros, porque se você sair do bairro dos Estados num horário de meio-dia, 11h30, você tenta sair, muitas vezes tem um carro na tua frente que não tem coragem de andar junto com muitos carros. Tu fica até 10 minutos esperando para poder entrar na pista.
Tá certo, vai sair a terceira pista. Nós estamos esperando e estamos confiando, temos certeza que vai ser bom. Mas pedimos a todos que pensem, no momento de fazer a terceira pista, no momento de fazer a revitalização, pensem muito nos pedestres, nas pessoas que moram nesses bairros. O bairro Petrópolis e o bairro dos Estados. É muito difícil. Tem pessoas de idade que vão sair, eles não têm coragem de atravessar uma pista, gente. Com 3 pistas, o fluxo vai ser bem maior. Então, nós temos que pensar nos que ali transitam todo dia, manhã, tarde e noite. Obrigada. Continua em discussão e votação indicação 377/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 377/2015 está aprovada. De autoria do vereador Alain Guliano, indicações do número 378, 379 e 380/2015. Está em discussão e votação a indicação 378/2015, indicação 379/2015 e a indicação 380/2015 de autoria do vereador Alain Guliano. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações referidas estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. A palavra ao vereador Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas aqui já nominadas, também o pastor Mike dos Santos, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigado pela presença, sempre nos prestigiando aqui nessa casa. Saudar também suplente Zanella, que também nos prestigia, o Miro, que representa aqui o bairro Vista Alegre, juntamente com o próprio Zanella. A imprensa, servidores desta casa, internautas. Também saudar aqui o vereador Dirceu Biondo, que volta até essa casa, e para nós é uma satisfação muito grande tê-lo aqui, pela experiência de Vossa Excelência e pela forma como Vossa Excelência se porta aqui no Poder Legislativo, sempre levando as reivindicações da nossa sociedade. Vossa Excelência, o que me traz até essa tribuna é um assunto que eu até não iria comentar, mas fiquei sabendo que hoje teve uma reunião, uma coletiva na imprensa da administração pública, falando sobre essa questão dos taxistas, né? E que me chamou a atenção. Eu até fui procurado por algumas pessoas ligadas a essa área e até não iria voltar a tocar nesse assunto, mas em virtude dessa coletiva e que está sendo divulgado pelos meios de comunicação, quero aqui também colocar o meu pensamento sobre isso. Eu vejo que, nesse momento, está havendo um excesso por parte da administração pública no sentido de fazer já esse encaminhamento dessas notificações. Por que eu digo isso? Porque está tramitando hoje, né, está sob júdice ainda esse questionamento, né, da decisão do tribunal, a qual nós estivemos lá participando, inclusive com a presença do nosso assessor jurídico, que fez uma bela defesa, e que, claro, daquele resultado, se definiu, então, que a administração teria mais 6 meses para fazer um novo procedimento de escolha da atividade dos taxistas, para, então, até o dia 2 de dezembro seria o prazo limite. E o que está acontecendo? Nós estamos aguardando uma análise do Tribunal de Justiça com relação ao recurso que foi interposto por essa casa, e que, de certa forma, pela experiência que a gente tem, acredito que nesse mês deve estar acontecendo essa decisão, e está havendo esse excesso da administração. Eu acho que é desnecessário esse tipo de procedimento, né, notificando os taxistas, até porque, se esse recurso for admitido pelo Tribunal de Justiça e que ele subir em instância superior,
é praticamente automático que venha a ser suspenso esse prazo de 6 meses. É claro que vai ter que ser feito um procedimento judicial também, mas dificilmente se admitir o recurso, consequentemente esse prazo venha a ser suspenso. Então, todo esse encaminhamento está sendo feito agora, que você cria um desconforto com a classe, cria uma insegurança, eu diria, até para a própria sociedade, né? E para próprios familiares dessas pessoas, enfim, são 40 profissionais da área, que estão aí há 30, 40 anos trabalhando, e que nós aqui nessa casa, de forma coerente, sensata, tomamos aquela decisão de não aceitarmos o primeiro projeto que chegou aqui até essa casa, Excelência, e de forma unânime fizemos um substitutivo, que melhoramos de forma considerável também o que estava no projeto inicial, e que tivemos o apoio também da nossa assessoria jurídica aqui dessa casa, e que houve um envolvimento, né, e a unidade e a interação de todos os colegas nos manifestando contrário àquele momento. E que hoje a gente observa que estamos ainda defendendo a nossa posição com respeito a isso. Não querendo criar um confronto com o Executivo ou com o Ministério Público, não querendo fazer uma queda de braço com relação a isso. Agora, essa atitude da administração eu vejo como equivocada, né? Porque se agora, nesse mês de outubro, houver uma decisão onde é admitido esse recurso, cai por terra todo esse procedimento de desconforto, de insegurança, que não deveria ter sido tomado. Então é lamentável que isso esteja acontecendo. Eu não posso compartilhar com isso e concordar com isso. Então eu espero que a administração tenha um pouco de sensibilidade com relação a esse assunto, né? E pense bem antes de tomar esse tipo de encaminhamento. Eu acho que nós está se colocando à frente de um procedimento que ainda tem decisão na justiça sobre isso para acontecer. Se o recurso não for admitido, tudo bem. O prazo que o município tem é até dia 2 de dezembro. Para notificar, para fazer esse encaminhamento, e não compartilhe e não concorde também que seja através de licitação. Pode ser através de um outro processo de escolha, e não licitatório. Isso, existe lei federal que já contempla isso. Então, eu gostaria que houvesse essa, por parte da administração, o respeito principalmente pela classe, né, pelos procedimentos que essa casa já tomou, e que, de certa forma, ainda está em discussão. Mas, enfim, é lamentável que isso esteja acontecendo. Acho que não era o melhor encaminhamento, e é por isso que eu queria me manifestar, sem colocar aqui a minha opinião e meu pensamento sobre isso. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Arlan Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, também saudar o reverendo Mike, que aqui se encontra, suplente vereador Zanella, sempre presente, Miro Toldo, a imprensa aqui muito bem representada, as pessoas que nos acompanham também através das sessões online, o Duca, sempre presente. Mas quero, senhor presidente, primeiramente, destacar mais um brilhante evento que aconteceu aqui na frente da Câmara, da Prefeitura, na Rua Coberta, que tive a oportunidade, inclusive, de representar esta casa na abertura, e agradeço, presidente, pelo momento. Primeiro, pelo grande evento, né, que foi a FELIC, a Sexta-feira do Livro, um evento que, ao meu ver, é um dos melhores que poderia acontecer, porque você estimula a leitura, estimula realmente os jovens, os estudantes, a comunidade, a terceira idade, né, a vir conhecer, ver espetáculos interessantes, que teve esse importante trabalho da Fundação Municipal de Cultura, Secretaria de Educação, apresentações interessantíssimas. Aqui também no nosso plenário houve apresentações, e também ter acesso ao livro, que é tão importante, e nos dias de hoje se fala tanto do avanço tecnológico que a gente se preocupa que muitas vezes o livro e a leitura vai ficando de lado. Então, foi um grande evento e queremos aí parabenizar a administração municipal. Vamos solicitar essa casa que envie ofício parabenizando os organizadores, com a participação maciça da nossa comunidade. Também tivemos atos importantes de lançamento de livros de grandes personalidades de Concórdia. Cito um deles, o professor Milton Amador, o qual tive a oportunidade de ter sido seu aluno. Enfim, foram 3 dias de grandes mobilizações no espaço central. Então, eu entendo que foi e que muitas vezes devemos ter eventos como esse, sempre estimulando a questão do livro, da leitura e da área educacional. Então, parabenizar a todos os envolvidos. Também, na última semana, tivemos a oportunidade
a convite de uma delegação de Quilombo que veio a Concórdia, e já vai se tornando de praxe, mensalmente, municípios virem até Concórdia conhecer a realidade administrativa e também legislativa aqui do município de Concórdia. E também fui procurado nos últimos 2 anos, se não me falha a memória, é o 6º município que também me procura para tocar algumas ideias na questão de projetos legislativos. E então recebemos a delegação de Quilombo na última semana, liderada pelo vereador Anderson Welter, juntamente com o secretário de Educação, Anilson Camunello, o secretário de Esportes, que vieram aqui em Concórdia conhecer um pouco de algumas ações que eles julgam que são extremamente importantes e que eles têm Concórdia como referência, mais precisamente na área educacional e na área esportiva. E também fizemos várias trocas de informações a questão de projetos legislativos e entendemos como é importante esse trabalho e como tem vindo muitos municípios, e não só de Santa Catarina, nesse caso o município catarinense, mas tem vindo municípios do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então mostra realmente algumas referências que nós temos e particularidades que é positiva, por isso que vale esse registro. E também os elogios que eles têm feito ao município de Concórdia, à organização, a questão do trânsito, a questão de limpeza, que para nós a gente já sabe que é uma questão de normalidade, mas que vem de fora tem esse primeiro impacto. Então realmente fazer esse registro da participação deles, e eles que colocaram que querem aí fazer boas parcerias também entre Câmara de Vereadores de Concórdia e de Quilombo. E também, para finalizar, quero agradecer aos senhores vereadores pela aprovação das 3 proposições. Uma delas que eu pedi, já tenho sido cansativo nessa questão dos telefones públicos, os orelhões. Então a gente sabe que com o crescimento da telefonia celular se tornou, na maioria das vezes, obsoletos, mas a gente sabe também da importância que eles têm, especialmente no momento de urgência, emergência, e também a gente sabe que a forma que a Oi tem tratado, não só Concórdia, mas a maioria dos municípios, é de descomprometimento, e o que a gente sente quando um aparelho, um orelhão não está funcionando, a grande maioria das vezes, em vez de fazer o conserto, a substituição, eles acabam sacando a casca, o orelhão, ficando apenas o poste de ferro. Prova disso, se a gente circular pela cidade, 80% deles já não existe mais. E nos preocupa, até porque existe uma normativa da Anatel, desde abril, onde as ligações dentro da cidade são gratuitas agora, em função de uma liminar que a empresa Oi não estava atendendo, e a partir do último dia 1º, agora as interurbanas também estão aprovadas. Só que fiquei preocupado porque recebemos 2 pessoas na última semana aqui de Concórdia que dizem que não conseguem fazer ligação nem mesmo aqui dentro de Concórdia. Então é mais uma questão que a gente vai ter que estar buscando, apurando também. Já temos essa carência de telefones públicos, né? E agora, se eles não estiverem cumprindo com o que prevê a Anatel, né, aí sim a gente vê que é mais uma questão de estarmos buscando as questões legais para atender o anseio da população. Foi que uma das senhoras terceira idade nos procurou, diz que ela veio caminhando desde o bairro Itaíba até aqui o centro para encontrar um orelhão que ela pudesse fazer a ligação. Então, já são escassos ou quase raros, e os que estão não estão efetuando e não estão de acordo com a legislação. Então, a gente vai estar buscando maiores informações, mas queremos lamentar se isso está acontecendo, e até porque tem essa legislação que é desde abril, e agora mais do que nunca, que são as ligações interurbanas, que muitas vezes a população não está sabendo. Então a gente vai estar buscando maiores informações para persistir. Aquilo que a gente sempre diz, a acessibilidade é importante, pode muitas vezes ser importante para 1 ou 2 pessoas, mas é importante, e o orelhão não é diferente. Se servir para um cidadão concordiense, nós temos que buscar as ações e atender o anseio dele. Obrigado, e fica aqui então a nossa preocupação também nessa questão. Passo a palavra agora ao vereador Leocir Zanella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores da assistência, né, cumprimentar a imprensa aqui também, nossos assessores, assessoria da casa. Mas, senhor presidente, nós temos para hoje à tarde marcado uma audiência pública para trazer o tratamento do câncer em Concórdia. Mas em função dos últimos acontecimentos, né, que se avançou bastante antes da nossa audiência, e ela se tornou bem interessante, então
a presença para essa audiência do deputado federais, né, que da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, através da deputada Carmen Zanotto, que é a presidente da Comissão de Diagnóstico e Tratamento do Câncer na Câmara dos Deputados, e por sugestão dela que teria que ter o Estado presente também nessa audiência pública pela o que já está em andamento, né? E o Estado não podia estar presente nessa tarde hoje, então nós conversamos com a Dulce, que é a diretora de saúde do Estado. Ela nos ligou e sugeriu a data do dia 9 de novembro, porque já está sendo reestruturado todos os convênios do Estado, e como Concórdia poderá, então, como colocou o secretário aqui, ser uma referência, né? E, diante disso, nós, então, conversamos com a deputada Carmen também, que ela é da comissão, e mais a Dulce, que é da Secretaria de Estado, que é o que vai dar o veredito, né, que vai dizer o sim. Então, eles vão estar presentes nessa audiência do dia 9 de novembro, né? Então, nós transferimos essa nossa audiência, que estaria marcada para a tarde de hoje, né? E como eu e o vereador Alan somos proponentes dessa audiência pública, então achamos por bem mantê-la, né? E já conversamos com o secretário de saúde do nosso município também, colocando dessa posição, e ele concordou conosco, já levou para todos os secretários da MAUC, né? Então vamos somar forças e esforços para que tudo aconteça, né, dentro daquilo que nós esperamos, que a população de Concórdia espera, diante dessa busca, né, que o município vem buscando, e que o Poder Legislativo está apoiando, então, essa ideia, né, que eu acho que é um trabalho muito importante para a população do nosso município e de toda a nossa microrregião, né. Também quero comungar aqui com o vereador Pacheco, né, quanto à questão dos taxistas. Eu acho que nem nós, nem o prefeito gostaria de fazer essa licitação, né, que, de acordo com a decisão do tribunal, né, como nós procuramos de todas as maneiras impedir que isso acontecesse através da lei desta Câmara. Mas, em função do tribunal notificou o município e deu um prazo de 180 dias, o município não pode se furtar de cumprir com a decisão do tribunal, embora tenha uma defesa, né, buscando aí para suspender essa decisão do tribunal, mas que até o momento não temos nenhuma decisão, né? Então o município tem que fazer a sua parte. Assim que tiver uma decisão do tribunal, cessa o processo. O tribunal deu o efeito suspensivo, cessa o processo de licitação, mas o município tem que fazer isso dentro do prazo dos 180 dias, e o prazo de 180 dias já vence agora em novembro, porque foi notificado em maio, né? Então, por senhor, como um profissional do direito, o senhor sabe que as coisas têm que ser andadas conforme a lei manda, né? Senão, força disso, o prefeito vai ter que pagar, né? Esse pode ser processado, enfim, com sérias consequência para a administração, né? Então, é claro que é uma situação aí que não partiu de vontade de ninguém, de nós. Ninguém quer tirar o trabalho de ninguém. Mas, em função que o Ministério Público tomou por base, e a gente já pesquisou outros municípios da região, do Estado, inclusive do Brasil, o Ministério Público, então, tomou partida de todas essas questões aí, e a todos os municípios aí que estão com problemas, né? Então, tem que se buscar resolver, e a gente gostaria que isso acontecesse da melhor forma possível, né? Que ninguém fosse prejudicado no seu trabalho, mas como tem uns que querem trabalhar, uns que estão buscando o seu espaço, e assim o município tem que cumprir com aquilo que o Ministério Público e a decisão do tribunal tem que estar andando. Tomara que o efeito suspensivo surja o seu efeito esperado, né? Que daí não precisamos só cessar o processo, né? Que aí não vai ter problema nenhum. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Vilmar Macedo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, saudação especial aqui
ao vereador Biondo, que retorna a esta casa. Saudar também o suplente vereador Zanella, o reverendo Mike, demais lideranças aqui já citadas, nossa saudação. Primeiro eu queria parabenizar também, a exemplo do Arlan, a administração municipal pela realização de mais uma etapa, ou mais um evento da Feira do Livro, até porque nós sabemos a importância que tem esse tipo de evento, porque além de divulgar obras e reconhecer o trabalho e valorizar o trabalho de determinados autores, também busca estimular a leitura, especialmente o gosto pela leitura, tão fundamental nos dias de hoje, numa sociedade em que as tecnologias, hoje, como a televisão, o computador, os smartphones, teimam em nos tirar o hábito ou menosprezam o hábito da leitura. E eventos como esse certamente valorizam, né, como eu disse, os autores, mas também estimulam a prática da leitura tão fundamental para que a gente possa conquistar a nossa, ou melhorar a nossa capacidade de interpretação dos fatos, de interpretação da nossa realidade. E a gente sabe que hoje é o modo mais eficiente de adquirir o conhecimento, é exatamente através da leitura. E num mundo como esse que vivemos hoje, né, a busca do conhecimento é fundamental para também alcançarmos a felicidade, para alcançarmos também a nossa capacidade profissional, desenvolver as nossas atividades, enfim, ser feliz na vida. E quero aqui fazer também uma saudação especial a dois autores que fizeram o lançamento de suas obras no dia 1º de outubro, que foi o professor Milton Amador, onde lançou o livro A Colonização na Pequena Propriedade Familiar pelo Descendente de Imigrante e o Desenvolvimento Socioeconômico de Concórdia no período de 1920 e 1960, e também a autora Eliane Regina Suzin, que lançou também o seu livro Quintal da Minha Terra, que também conta a história de Concórdia de uma maneira simples, mas extremamente eficiente, inclusive ilustrada. E quero também fazer menção aqui a fala do vereador Zanella, onde, em reunião da Comissão de Saúde e mais da Comissão de Mobilização, decidiu-se pela manutenção da audiência pública, que trata sobre o desejo, digamos assim, de lideranças e da sociedade em trazer o serviço de tratamento de câncer para a Concórdia. Sabemos que isso é uma luta antiga e que essa casa também está empenhada nesse sentido, tanto é que tem uma campanha de mobilização. Essa campanha iniciou com uma moção, mas que depois foi ampliada. Eu quero aqui fazer justiça, contando inclusive com a presença do Marcos Feijó, que numa matéria de jornal estimulou esta casa a ampliar e massificar essa campanha, e assim foi feito. E quero dizer para ti, Marcos Feijó, que foi um grande sucesso, está hoje um grande sucesso, já conquistamos aí mais de 20 mil assinaturas no abaixo-assinado, além de outdoors, divulgação na imprensa, jornal, rádio, e que a audiência pública é o momento, então, da população manifestar isso, né? Por isso, quero parabenizar principalmente o Zanella e o Arlan pela manutenção da audiência pública, porque a gente sabe que não se conquistou formalmente ainda esse serviço, e exige toda uma negociação e o empenho das autoridades, mas também a população, como eu disse, sempre não pode ficar alijada desse processo, ela tem que ser protagonista, e ela está querendo ser protagonista, né? Ela deseja isso, né? Prova disso são as mais de 20 mil assinaturas, e temos a convicção que será ampliado pelo tempo que ainda teremos daqui para frente, até porque as pessoas estão procurando isso. E também quero parabenizar pela manutenção dessa audiência pública, porque nós vivemos hoje um tempo onde a sociedade exige a sua participação, ela deseja participar dos processos, né? Ela quer participar do debate das grandes questões que afetam o seu dia a dia. E desprezar 20 mil assinaturas, eu acho que é falta de um senso democrático muito grande, né? E nós não podemos aceitar isso. Portanto, parabenizo pela autonomia desta casa em manter a audiência e fazer valer a vontade, primeiro, desta casa, mas também da sociedade que quer participar, né? Até porque vivemos numa sociedade democrática, vivemos num governo também democrático, e essas conquistas têm que ser valorizadas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Rui Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, já pessoas aqui nominadas, né? Mas também quero endossar e não deixaria de me furtar de falar sobre o evento da Feira do Livro, tá? E além de tudo que foi falado aqui, do sucesso que foi, eu gostaria de enfatizar que só foi um grande sucesso também pelo excelente espaço que nós temos de estar fazendo evento como esses, que é a Rua Coberta. Quem passou por aí, eu imagino que todas as pessoas que aqui estão, né, vereadores, que passaram por aí e viram o número de crianças, o número de pessoas que nesses dias, né, puderam usufruir desse espaço, com certeza são desses momentos que vale a pena, sim, a gente discutir, a gente às vezes até se empolgar mais de ter espaços como estes. Então, vale sim a pena ter espaços como este, né? Inclusive, falando com pessoas de fora, cito aqui de uma forma especial uma pessoa de Erechim, no Rio Grande do Sul, que se surpreendeu muito, muito, e ele falou assim: que um dia o município de Erechim possa ter um espaço como esse para estar fazendo eventos como esse. Então, parabenizar mais uma vez a todos os organizadores, mas de uma forma especial aqui a Secretaria Municipal da Educação e a Fundação Municipal de Cultura. Mas também o que me traz aqui, e nós recebemos inúmeras boas notícias nos últimos dias nesse município, sabemos que temos dificuldade, mas também temos que enfatizar as boas notícias, e um projeto que vem de longa data sendo trabalhado nesse município, em especial aqui pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de um programa do turismo rural, que muitas vezes e muitos não acreditavam, ou ainda não acreditam nesse projeto. Eu, particularmente, com certeza, acredito e acredito muito, e o fruto deste trabalho, né, ele foi valorizado, sim, com um prêmio, há dias atrás, um Festival Internacional Audiovisual de Cultura e Turismo, onde o projeto Filó, que nós temos aqui no turismo rural, Caminho da Roça, que corresponde aí à comunidade de Lajeado dos Pintos, e outras comunidades foram premiadas. Poderíamos aqui estar trazendo todos os dados, né? Mas eu estaria consultando ao presidente se dá possibilidade nas próximas sessões, né, de uma das próximas sessões do grande expediente, se nós pudermos estar trazendo esta associação, que é a associação, né, Caminho da Roça, para estar assim, expondo este prêmio, o que é de fato esse prêmio, o que significa isso para o município de Concórdia, para o turismo rural de Concórdia, e em especial para as pessoas que lá estão, né? Se nós pudéssemos estar abrindo esse espaço junto a essa casa, e mais que isso também, com certeza, se eles pudessem fazer uma pequena apresentação disso, para nós seria muito, muito interessante. Então, consulto ao senhor presidente se nós poderíamos estar fazendo isso no momento oportuno também, né? Acredito que não haverá objeção nenhuma, dada a relevância das circunstâncias que envolvem todo esse cenário. Então, acredito que o senhor pode fazer aí os encaminhamentos necessários para que, dentro do possível, possa ocorrer, então, essa homenagem e a manifestação do pessoal aí. Muito bem. Obrigado ao senhor presidente e também a outros vereadores. Da nossa parte era isso, senhor presidente, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento os funcionários da casa, assessores parlamentares, suplente vereador Zanella, presidente do Sindicão, Léo Sérgio, empresário Emílio Toldo, o reverente Mike, Comaceto, imprensa e pessoas que nos acompanham via internet. Mas, senhor presidente, o primeiro assunto que me traz essa tribuna é repudiar ação do Executivo no cancelamento da audiência pública que foi realizado na segunda passada,
às 14 horas, com os moradores da senadora Atílio Xavier Francisco Fontana, uma vez que essa audiência foi um pedido dos moradores. E foi aprovado nessa casa por unanimidade. E no momento que foi aprovado por unanimidade, eu não tenho dúvida que os vereadores assim também entenderam. E a forma que foi repassado ou cancelado, praticamente às 17 horas de sexta-feira, último dia antes, ou seja, útil, que seria a segunda-feira, a Câmara já tinha encaminhado ofício a todas as partes interessadas. Se não quisesse vir participar, então poderiam, a menos, ter cancelado com um prazo mais antecedente. Então eu quero aqui repudiar esse tipo de atitude e entendo que o governo popular é aquele que ouve as pessoas. E a impressão que se tem muitas vezes que há administradores ditatoriais. Deixa bem claro, nem os moradores e nem essa casa, ninguém tem aqui o interesse de prejudicar o andamento e se manifestando contrário à realização da obra da terceira pista. E sim, os moradores buscavam esclarecimentos, dúvidas relacionadas ao traçado, dúvidas relacionadas a indenizações, entre outros. Outro assunto que me traz também essa tribuna, e que eu gostaria aqui de compartilhar com os vereadores e com a população e repudiar também, é o aumento dos 20% que foi concedido por intermédio do decreto à área azul no estacionamento rotativo. Nós sabemos que há uma licitação. Se sabe que a empresa, quando participou, ela tinha conhecimento do que estava ofertando. Dizer que o aumento se faz necessário e justo, porque há uma defasagem, nada justifica. Eu pergunto aos senhores, aos trabalhadores, às pessoas que possuem salário, que ganharam 8 ou 9% de reajuste aos salários, estão amargando um reajuste de combustível de mais de 50% no ano, energia elétrica, alimentação. Quem vai reparar? Quem vai cobrir esse déficit de defasagem que possui? Então essa justificativa não é conveniente. Infelizmente, quem vai amargar mais uma vez é o usuário, é o trabalhador. Então eu quero repudiar aqui que essa justificativa não é convincente com a realidade. Se percebe que há um direcionamento para essa empresa. Todos nós temos conhecimento que um certo tempo atrás foi encaminhado para essa casa para ser aprovado um projeto para conceder de forma indenizatória trocas de 110 mil cartões a essa empresa, um valor de R$49 mil. Após uma análise, olhando o projeto, constatamos que na época havia mais de 35% dos cartões que estavam sendo pagos de CPFs inconsistentes. Depois de ter lutado aqui nessa casa, retiraram o projeto e mais adiante encaminharam para que o município viesse a ressarcir com apenas R$25 mil. Também tive que fazer uma emenda nessa casa, porque tornou obrigatório o preenchimento dos 3 cartões. Com a emenda modificativa de minha autoria, aprovada por todos os vereadores, passou a ser obrigatório apenas o primeiro cartão. Então a impressão que você tem, que parece que precisa fortalecer a empresa. Entendemos o lado da empresa, mas o executivo precisa também entender o lado do usuário. E procura de todas as formas implantar terrorismo, inclusive dizendo que nós somos contra tudo e contra todos. Eu acredito que reconheço as boas ações do secretário, o tempo traz a experiência, mas junto com ele também o cansaço. E para encerrar, dizer que compartilho das palavras do Rogério Pacheco, vereador, em relação aos taxistas, uma vez que está tramitando o recurso, ainda está em fase de julgamento. Poderia sim o município aguardar o tempo necessário e após o julgamento sim encaminhar a licitação. Mas tudo começou errado. Quando foi enviado o projeto para essa casa, poderia ter o executivo buscado uma negociação com o Ministério Público e naquela ocasião ser dado mais um tempo, mas o município também preferiu de imediato encaminhar essa casa para que fosse licitado. Então é importante ressaltar que acho que lá atrás já começou, no meu entendimento, de forma errada, e também, para que fique claro, para encerrar, senhor presidente, mais 30 segundos, para que as pessoas possam entender, parece também que tinha algo de diferente aí. Porque uma empresa poderia vencer, talvez, todos esses pontos. Qual é a preocupação do executivo? E foi feito aqui nessa casa uma emenda modificativa que veio de encontro para tentar, pelo menos, fortalecer esse taxista, limitando em apenas 2 pontos. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, novamente,
todos que nos prestigiam, também agora com a presença do Leo Sérgio, que presidente do Sindicato do Comércio Varejista, que nos acompanha, minha esposa Daniele também, que acabou de chegar. Bem, eu tenho alguns assuntos para tratar, assuntos importantes também com relação à Feira do Livro, parabenizar o governo municipal. Durante 3 dias, a FELIC foi, então, Concórdia, aqui na região, ficou como a capital regional da leitura e das manifestações culturais. São eventos como estes que fazem também Concórdia se destacar e se desenvolver. Nós temos um planejamento em todas as áreas, seja do governo municipal, seja dos empresários, dos trabalhadores, as ações na saúde, na educação, na cultura, na agricultura. Agora, quando você faz uma ação dessa, quando você trata do intelectual das pessoas, trazer para um espaço, fazer esse debate com escritores, com crianças, com jovens, com idosos, num espaço aberto, maravilhoso. Olha, isso realmente é muito importante para um município que pensa grande e que quer se desenvolver. Além das ações econômicas, as culturais e as sociais também tem muito peso, porque isso acaba incentivando a leitura, trazendo as pessoas para fazer esse debate importante com relação à leitura. Também durante a FELIC foi realizada a premiação do leitor assíduo. É um programa que esta casa aprovou, né? Então, importante reconhecer esses avanços que tivemos, então incentivo à leitura, incentivo a quem mais retira livros na biblioteca pública. Então eu considero esse evento realmente um evento importantíssimo que marcou muito o nosso município durante então esses dias. Outro assunto também que aconteceu no dia de ontem, então a eleição do Conselho Tutelar. Acredito que teve um envolvimento muito grande da comunidade. Olhando os números aqui, 2.410 pessoas votaram, contabilizados 2.391 votos válidos. Então, realmente aqui, parabenizar a todos que se envolveram, as 5 pessoas que estiveram eleitas, mas todos que participaram, como candidatos, como eleitores, porque realmente o Conselho Tutelar é muito importante para o município, e esse envolvimento da população também, ele respalda quem está lá fazendo o trabalho depois da sequência. Então, depois passaremos para a assessoria que pudesse então enviar um ofício às pessoas, aos conselheiros eleitos, então, né? A gente parabeniza a todos que participaram, mas os 5 eleitos então também chegaram, através de suas propostas, chegaram então ao resultado final. E fazer o convite a todos os vereadores, imprensa também, que no dia 8 de outubro, das 8 às 17 horas, teremos, então, a administração municipal descentralizada, com o chavão, chamando o governo de Concórdia ao seu lado. Então, é mais uma edição, o exemplo que teve em Kennedy, agora estará também em Barra do Tigre, onde vamos ter todas as secretarias, seja de agricultura, transporte, urbanismo, educação, enfim, todas as secretarias da próxima, fazendo a prestação de contas do governo. Então tem um calendário que foi também entregue para todos os vereadores o convite, e esperamos também que haja participação da comunidade, que é importante, é uma oportunidade para a comunidade também estar sabendo dos programas do governo, fazendo as suas reivindicações, levando os seus pleitos. Isso é muito importante também para o nosso interior. Então, realmente, eram essas as considerações que gostaríamos de fazer, e também parabenizar aqui a fala do Rui Mário Corteganha na questão do turismo. Eu acho que nós temos também que, ao lado da cultura, como nós tivemos aqui a Feira do Livro, incentivar essas ações do turismo, trazendo aqui para a nossa Câmara as pessoas que lá organizam trabalho, que tiveram essa premiação. Então, eu acredito que esses exemplos também incentivam, porque você traz para o debate, valoriza um espaço aqui que é democrático, que é do povo. Então, realmente, parabenizar por essa ação, e com certeza será de grande valia para aquela comunidade e para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais tempo hábil para o pequeno expediente, e não havendo também ordem do dia, passamos para o grande expediente. Palavra ao vereador Leocir Zanella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas já nominadas. Só para não deixar dúvida aqui, até iria pedir pela liderança, mas como já estamos no grande expediente, eu estou de posse aqui do julgamento do tribunal, né, senhores vereadores. E para que não fique dúvidas,
aqui só vou ler o último parágrafo aqui da decisão, do julgamento tal. Daí, em respeito, por fim, aos princípios de segurança jurídica, a presente declaração de inconstitucionalidade deve ter eficácia tão somente a partir de 180 dias da data da vertente julgamento proferido, período suficiente à realização e conclusão desse procedimento licitatório, conforme modula a autorização pelo teor da lei número 12.069 de 2001. Então, quer dizer, os 180 dias é para, tempo suficiente para realização e conclusão. Então, o município não pode se furtar de dar andamento no processo. Se tiver o efeito suspensivo, beleza. Aqui está o teor aí, se o vereador não tem, posso até lhe passar uma cópia. Muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas aqui já nominadas. Vossa Excelência, eu acho que se Vossa Excelência, pelo que Vossa Excelência leu aqui e conseguiu interpretar o que diz a decisão é tão somente depois dos 180 dias. Então, só vai vencer dia 2 de dezembro. O que eu quero dizer, e o que nós colocamos aqui, é que é desnecessária essa atitude de fazer essa notificação, nesse momento. Poderia se aguardar esse mês de outubro, que provavelmente o tribunal vai analisar o recurso que essa casa fez, e sendo admitido, como eu falei anteriormente, ele sobe para a instância superior, e aí, dificilmente não vai atender a suspensão do processo. Não, acho que Vossa Excelência, ou Vossa Excelência não soube interpretar o que Vossa Excelência leu. A decisão é tão somente depois de 180 dias. Sim, tão somente depois de 180 dias. Vossa Excelência, eu não lhe dei a parte, Vossa Excelência. Vai me desculpar, eu não lhe dei a parte. Nem me pediu a parte. Então, se Vossa Excelência pedir a parte, eu posso te conceder. Vossa Excelência quer falar? Então, eu interpretei o que Vossa Excelência disse, por isso que eu estou falando isso. Eu acho desnecessário essa... Não, eu tenho a decisão, Vossa Excelência, eu tenho. Então, tão somente depois de 180 dias. Então, realização e conclusão depois de 180 dias. Depois dos 180 dias. Então, acho que você tem que ler de novo para interpretar melhor. Mas, enfim, eu acho que não vale a pena chegar nesse debate, Nós temos aqui já algum tempo nessa casa e temos consciência de qual é a nossa responsabilidade. Mas eu vejo, volto a dizer, que a administração, acho que se excedeu nesse procedimento, não havia necessidade, A própria Vossa Excelência leu aí, está muito claro. Mas o que eu espero, na verdade, é que essa decisão favorável ou contra ela aconteça e o quanto antes, para que a gente tome um rumo com relação a esse encaminhamento, que nós tomamos as decisões mais acertadas aqui nessa casa, evitamos, como aqui falou o colega Massoco, de virar um monopólio, conforme encaminharam aqui o projeto inicialmente, Acho que essa casa tem um peso importante nos encaminhamentos que nós decidimos aqui. E vejo que, eu acho que não foi oportuna esse encaminhamento dessa notificação, como está sendo feito pela administração. Acho que poderia esperar esse mês de outubro, mas, enfim, foi feito, acho que prejudicial, causa insegurança, desrespeito à classe e principalmente a essa casa. Muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Ninguém mais querendo se manifestar. Antes de encerrar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 6 de outubro, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos uma boa noite.